Boa noite. Eu sou a aluna Brenda e estou matriculada na matéria de transferência de calor. E eu vou falar sobre a transferência de calor e a falta de responsabilidade de seus males, utilizando como exemplo o caso de Chernobyl. O acidente de Chernobyl aconteceu em abril de 86, quando o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu e lançou material radioativo na atmosfera. Esse acidente foi resultado da falha humana, uma vez que operadores do reator descumpriram diversos itens de protocolo. E também havia um grave erro no projeto. Tudo ocorreu durante um teste de segurança, que estava em curso, e resultou na explosão do reator. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos, e na sequência um incêndio no reator 4 iniciou e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto, e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo, chegando em outros países como Estados Unidos e Canadá. Mas como funciona a transferência de calor na usina? O princípio básico do funcionamento da usina de Chernobyl era similar aos demais usinas nucleares. O reator, o local onde são armazenados combustíveis fósseis, faz com que a energia emitida pela fissão dos elementos instáveis, como urânio ou plutônio, aqueça e evapore a água pura, cerca de 270 graus. Essa água é mantida sob altas pressões e, por isso, quando liberada, tem força suficiente para movimentar um conjunto de turbinas conectadas a um gerador. Esses geradores, por sua vez, são como grandes ímãs e ficam envolvidos em uma enorme quantidade de bobinas condutoras. A produção de energia elétrica acontece de acordo com um fenômeno chamado indução eletromagnética. Enquanto o gerador estiver em rotação, haverá geração de corrente elétrica. A usina de Chernobyl era equipada com 4 reatores nucleares RBMK-1000, capazes de gerar cerca de 1.000 megawatts de energia elétrica cada. Na época do desastre, a usina de Chernobyl produzia aproximadamente 10% de toda a energia elétrica consumida pela Ucrânia. No interior dos reatores nucleares havia centenas de pastilhas de urânio-235. Essas pastilhas estavam dispostas em compridas varetas metálicas, as quais estavam mergulhadas em um tanque de água pura, destilada, usado para regular o processo de fissão nuclear. Todo o reator era recoberto por uma grande e espessa armadura de grafite. Os 4 reatores da usina de Chernobyl usavam grafite como moderador das reações nucleares. A moderação consistia em desacelerar os nêutrons emitidos pelas fissões nucleares, tornando os nêutrons térmicos, de modo que a energia emitida por eles fosse transferida para o grafite, em forma de calor. Ao entrar em contato com as paredes de grafite, a água também absorve calor e evapora de forma controlada. A transferência de calor causou o maior desastre da humanidade. O operador da usina cometeu alguns erros cruciais durante o experimento, como a desativação do mecanismo do desligamento automático do reator e o desligamento de 4 das 8 bombas de água que refrigeravam. Quando o operador percebeu o estado em que o reator encontrava-se, já era muito tarde. A reação nuclear já estava extremamente estável, e a quantidade de energia que ele produzia já ultrapassava 100 vezes sua potência usual. Os técnicos da usina decidiram que era necessário bombear gás de xenônio para o interior de varetas que continham as pastilhas com cerca de 210 toneladas de urânio-235, já que esses gases têm capacidade de absorver os nêutrons emitidos pela fissão nuclear. A instabilidade do reator tornou impossível o controle de fissão exclusivamente pelo xenônio. Dessa forma, hastes contendo elemento com boro foram inseridos manualmente para frear a emissão de nêutrons. Porém, quando inseridas, as hastes expeliriam cerca do volume de água do reator. Consequentemente, a água restante sobreaqueceu e evaporou, expandindo violentamente. A pressão produzida pela água foi suficiente para soltar a placa de cobertura do reator, que pesava nada menos que 1.000 toneladas.
Neste momento, uma grande quantidade de vapor responsável por liberar os produtos da fissão nuclear, como iodo 131, Césio 137 e estrôncio 90 para a atmosfera. Após a primeira explosão, uma segunda explosão injetou fragmentos das pastilhas de combustível, bem como um grafite aquecido, cerca de 300 kg de fragmentos de carbono. O núcleo do reator fundiu-se graças às altíssimas temperaturas e tornou incandescentemente, dando início a um grande incêndio. Com isso, uma enorme nuvem de gases altamente contaminados, com diversos tipos de radioisótopos, escapou para a atmosfera. Após a ocorrência da segunda explosão, a metade do reator 4 estava comprometida. Cerca de 300 toneladas de água foram usadas por água por hora para abaixar a temperatura do reator. Entre o segundo e o 10º dia, com a ajuda de helicópteros, foram despejadas cerca de 5.000 toneladas de boro, dolomita, areia, argila e chumbo sobre o reator incandescente, como uma tentativa de cessar a emissão de partículas radioativas. Chegamos à conclusão que o desfecho dessa pesquisa conclui que transferência de calor é essencial para a vida na Terra, mas também altamente perigosa, podendo causar muitos acidentes, como o maior desastre da humanidade, matando mais que as duas grandes guerras. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada.